Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez trazendo aquela história bem legal para vocês assistirem aí na casa de vocês. E a história de hoje começa assim. Há muito, muito tempo atrás, havia um rei muito conhecido por sua sabedoria. Todas as coisas que aconteciam não lhe escapavam. Todas as coisas o rei ficava sabendo. Esse rei tinha um hábito um pouquinho esquisito. Todos os dias, após terminadas todas as refeições, um criado muito fiel lhe trazia uma sopeira tampada. Ninguém sabia o que continha nela, pois o rei só a destampava quando todos já haviam saído de lá. Isso já acontecia há muito tempo. E um dia, o criado não resistiu à curiosidade e, ao levar a sopeira de volta, decidiu entrar num quarto, fechar a porta cuidadosamente, abrir a tampa da sopeira e ver o que tinha lá dentro. E, ao fazer isso, encontrou algo um pouco estranho, uma serpente branca. Mas mesmo achando aquilo bem esquisito, ele não resistiu à curiosidade de provar. Cortou um pedacinho e, assim que o levou à boca, começou a ouvir algumas vozes. Foi até a janela para ver o que estava acontecendo e percebeu que estava ouvindo dois pardais a conversar. Eles estavam a contar tudo o que tinham visto pelos campos e pelos bosques. O pedaço da serpente que ele comeu lhe deu o dom de entender a língua dos animais. E aconteceu que justamente naquele dia desapareceu o mais belo anel da rainha. As suspeitas caíram sobre o criado, pois ele poderia andar livremente pelos quartos do castelo. Ameaçaram condená-lo como ladrão se até o final do dia ele não entregasse o verdadeiro responsável pelo furto. Amedrontado e aflito, ele então foi até o pátio do castelo para poder pensar no que faria. E foi então que ele ouviu algumas vozes. Eram algumas patas que descansavam debaixo do sol e conversavam sobre as coisas que tinham acontecido durante o dia. E foi então que uma delas disse: "Algo está pesando no meu estômago. Essa manhã encontrei um negócio brilhante debaixo da janela da rainha e engoli para ver se era bom." E imediatamente o criado a pegou pelo pescoço, a levou para a cozinha e pediu que a cozinhassem. O cozinheiro, então, ao abrir a sua barriga, encontrou o anel da rainha, e assim o criado pôde provar a sua inocência. O rei, para reparar a injustiça, deixou que ele fizesse qualquer pedido. Ele pediu apenas um cavalo e quantidade de dinheiro suficiente para poder viajar, pois ele queria conhecer o mundo. Um dia, passando perto de um lago, viu 3 peixes enroscados em algumas plantas. Como tinha bom coração e sabia que os peixes acabariam morrendo, desceu do cavalo e foi ajudá-los. Os peixes voltaram a nadar alegremente, mas antes de ir embora, colocaram a cabeça para fora da água e disseram: "Muito obrigado por sua ajuda. Nós com certeza lembraremos disso e te ajudaremos." Ele seguiu seu caminho e pouco tempo depois começou a ouvir uma voz que parecia vir da areia. Ele parou para prestar atenção e viu que era o rei das formigas se queixando de alguma coisa. "Esse cavalo pisou sem dó no meu povo." Ouvindo isso, ele desviou o cavalo para um outro caminho de pedras e o rei das formigas lhe agradeceu. "Nós com certeza lembraremos disso e vamos te ajudar." Ele seguiu viagem e chegou a uma grande cidade. As ruas estavam lotadas de pessoas. Nisso, chegou o representante do rei a cavalo, anunciando que a princesa queria se casar. Mas quem quisesse se candidatar deveria executar uma difícil tarefa. Assim que viu a princesa, o jovem ficou fascinado e decidiu se apresentar como pretendente. Imediatamente, o rei o conduziu à beira-mar, pegou um anel de ouro, o jogou na água e ordenou que o jovem o pescasse. Ele ficou sentado junto ao mar, pensando no que iria fazer, quando de repente vieram nadando em sua direção
3 peixes. Eram os peixes que ele havia salvo. E eles traziam uma concha e dentro dela estava o anel de ouro. Ele agradeceu aos peixes e, radiante de alegria, correu até o rei, levando o anel, esperando se casar com a princesa. Mas a princesa, que era muito exigente, queria que ele ainda cumprisse mais uma tarefa. Descendo ao jardim, espalhou 10 sacos de milho na grama e disse: "Se você realmente quiser se casar comigo, pegue grão por grão desse milho, coloque-os de volta em todos os sacos antes que o primeiro raio de sol surja." E mais uma vez, o jovem não sabia o que fazer. Já estava tarde, ele estava muito cansado. Encostou na grama para pensar no que fazer, adormeceu e só acordou com os primeiros raios de sol. Quando abriu os olhos, encontrou os 10 sacos de milhos todos cheios, enfileirados e sem faltar um grãozinho sequer. O rei das formigas havia chegado durante a noite e com seus milhares de súditos cataram todos os grãozinhos. A princesa então desceu ao jardim e constatou com grande surpresa que ele havia cumprido a tarefa. Imediatamente o seu coração se encheu de amor. Eles se casaram e viveram felizes até ficarem bem velhinhos. E essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima semana eu volto aqui com outra bem legal para vocês assistirem. Um enorme beijo!